de SUAS é aquilo lá. Os conselhos monitoram o plano do gestor municipal, e o gestor municipal monitora a rede para execução do plano municipal. Como eu disse, os conselhos são independentes e têm recursos independentes. Tem, leia-se, da criança e adolescente. O idoso, por exemplo, não tem esse recurso independente. E aí ele tem suas regras, tem suas resoluções e aqueles programas que, em tese, devem estar alinhados com suas e estarem aqui dentro, ele também pode monitorar. E nada impede que não esteja aqui dentro, que esteja fora, e com o recurso dele, contrapartida da organização, etc., ele vai fazer esse monitoramento também. É dever dele, está contemplado lá. O que você coloca? Então, o gestor público municipal tem que implantar o CRAS, o CRES, não tem recurso, não está acessando ali o tubo ou está desviando para outras coisas esse recurso, ele vai no CMDCA, bate na porta e apresenta um programa. Não é, do ponto de vista, não diria ético, mas do ponto de vista de melhor alocação de recursos, o melhor caminho. Mas não há claramente em nenhum local objeção, quer dizer, não é um ato ilegal. Por quê? Porque o Conselho Municipal ele é autônomo para, dentro dos parâmetros definidos pelo ECA, da proteção à criança, etc., definir a quem ele financia. Se ele entender que essa atividade está atendendo ao disposto do ECA, ele pode fazer. Mas não deveria ser assim. Não cheira bem isso, não soa bem isso. Tá? Até porque ele é muito mais amplo do que só o ECA, o atendimento do CREAS e do CRAS. Então, certamente, vai haver, entre aspas, um desvio do recurso planejado no fundo que está lá no ECA para atividades que não deveriam ser contempladas com esses recursos. Em nenhum ponto da legislação diz que não. Apesar de dizer que é um órgão de execução da esfera pública. Agora, tem prefeituras que constroem um equipamento, uma unidade de educação infantil. Vai lá, faz um convênio com uma organização, uma ONG, que vai lá operar. E dizem que aquela creche é da prefeitura, aquela unidade de educação infantil é da prefeitura. Tá? Então, em tese, pode, via esse sistema de convênio. Né? Agora, isso gera problemas trabalhistas, porque cria subordinação com uma organização pública que não é o empregador direto, gera uma série de outros problemas. Pode gerar passivos em outras esferas aí. Mas não há um bloqueio concreto definido contra isso no sistema SUAS até hoje. A questão é saber assim, são entidades públicas e privadas? Essa é a questão, organizações públicas e privadas. Durante um ano se discutiu, resolveu que não, certo? Eram organizações governamentais e não governamentais, as duas cumprindo uma política pública, que você deixou muito claro aqui, mas com precisão absoluta. As duas, a governamental e a não governamental, cumprem função pública. A função privada é do cara que é dono de uma padaria, dono de uma oficina mecânica, ele faz o que quiser, o lucro é dele, faz o que quiser. Mas uma não governamental, ela pode ter personalidade jurídica e de direito privado, mas ela exerce uma função pública, porque ela faz um programa público, que está regido por normas públicas, que tem controle público e com recursos públicos. Porque quando, mesmo o empresário ou particular, quando faz a doação, o artigo 260 do Estatuto diz que a doação é feita ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não é feito à entidade. Artigo 260, se quiser a gente projeta. Né? A doação é feita ao fundo. Doação feita à entidade, você mesmo disse. Pode doar para quem quiser, tá certo? Agora, a doação é ao fundo. Essa questão se pode casar ou não pode casar, não há lei nem proibindo isso. É uma questão muito que tem a ver com
com a deliberação do Conselho, né? O Conselho é autônomo, o município é autônomo para fazer várias coisas. Eu, particularmente, acho que não funciona limites de investimento. Porque quando o gestor público, ou melhor, se o gestor público não tem capacidade de elencar suas prioridades e alocar corretamente os recursos, não serão esses mecanismos de lei que farão diferença. Vide educação. Pega as prestações, vai no tribunal aqui, conversa com os auditores, aí o que os caras fazem para justificar o percentual investido, né? Loucuras e mais loucuras, coisas que não tem nada a ver. Então, eu acho que não funciona e não é bom para o sistema, porque você não pode criar... A realidade hoje pode não ser igual daqui a 5 anos, as demandas podem flutuar entre essas esferas públicas. Nós temos que evoluir para uma questão onde o gestor tem que ter competência e capacidade para fazer com que todas as políticas andem bem e redistribuam o melhor possível esses recursos. Eu, diferentemente do Arnaldo, eu acho muito positivo você ter uma previsão, se possível, constitucional, de uma lei federal garantindo um percentual mínimo de aplicação na política da assistência. A existência do Fundef, no primeiro momento, possibilitou um olhar prioritário para a educação fundamental, né, para que nós pudéssemos ter mais alunos, pelo menos matriculados. O desafio da qualidade é evidentemente que não é só garantido com mais dinheiro, né, não é ter mais dinheiro que necessariamente vai garantir a qualidade da educação, né, o sucesso organizado. Então, mas a existência desse fundo possibilita que a gente tenha taxas perto de 100%. Diferentemente, como a gente não tinha um fundo que cobrisse toda a educação básica, se a gente pegar de 0 a 3, de cada 100 crianças, só 17 têm acesso à creche. E, coincidentemente, essa faixa ela não era coberta pelo fundo anterior. Se você pegar pré-escola, ou você pegar a faixa posterior ao ensino fundamental, também você tem uma cobertura menor. Então, acho que a existência dos mínimos constitucionais é uma possibilidade de você incidir na discussão da política econômica de forma concreta, né? O que é estranho é que o governo Fernando Henrique, né, criou a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Eu já tentei fazer isso lá em casa e não deu certo, não. Quase que eu tinha uma rebelião da mulher e dos 2 filhos, que é desvincular 20% do que é obrigado a gastar constitucionalmente. O PT era contrário, quando ficou no governo, além de manter, essa luta prorrogada até 2011. A educação caiu. A educação vai cair progressivamente, ela ainda não caiu. Deixaram de ser investidos 100 bilhões de reais na educação por conta da desvinculação da receita. Então imagina, aquilo que era obrigado a gastar constitucionalmente por conta de um mecanismo de desvinculação de receita, desobriga a União a gastar 20% daquilo que ela era obrigada a gastar. Então se era para gastar, vou dar um exemplo simples, 100 milhões, 100 reais, eu gasto 80. Na discussão da reforma tributária, houve uma sinalização de criar a DRE, que era a desvinculação das receitas dos estados, e criar um mecanismo semelhante para os municípios. O que seria, na minha opinião, um desastre para as políticas públicas. Então, a história do paradigma dos direitos humanos. Qual é o paradigma? É da política econômica ou da política dos direitos humanos? Quem é que tem que determinar a existência do orçamento da política econômica? Para mim, é a garantia de todos os direitos humanos. Então, acho que o debate da assistência para ter uma previsão mínima, é mínima. Quer dizer, se lá for 5%, não significa gastar só 5%. É no mínimo 5%. Né? Porque tem estados, tem municípios que gastam mais do que os mínimos constitucionais com educação e saúde. E se você for olhar para os indicadores, se essa série histórica for maior, provavelmente os indicadores são melhores, de acesso e de qualidade. Então, acho que essa discussão da assistência social, acho que é um debate estratégico de discussão de política econômica na perspectiva de efetivação de direitos. Eu acho que esse é um ponto importante. Se nós não temos ainda os padrões mínimos necessários, é porque talvez nós precisássemos primeiro criar os sistemas.
por mais insuficiente que esse processo tenha sido, eu acho que isso faz parte do amadurecimento. Acho que a política da assistência, né, que vem da LOAS, como ela é posterior, o marco regulatório do Fundo da Assistência, eu acho que ele é melhor do que do Fundo da Infância e da Adolescência, porque ele já cria o repasse fundo a fundo. E a gente não tem esse mecanismo instituído, o que seria muito bom que tivéssemos. Né? E, lamentavelmente, eu acho que o CONANDA, na discussão da resolução, ele não ampliou para isso, para talvez pudesse regulamentar isso, ou emenda ao estatuto pudesse regulamentar. Então, acho que esse é outro ponto que a gente precisaria avançar. E uma última contribuição é a questão da gente fazer uma fala. Se a gente estivesse discutindo aqui Sistema Único de Saúde e Sistema de Garantia de Direitos, eu ia fazer essa observação. Se nós estivéssemos aqui discutindo Sistema de Ensino e Sistema de Garantia de Direitos, a gente ia fazer essa observação, que é a gente colocar como paradigma maior os direitos humanos. Portanto, se eu tenho crianças e adolescentes, usuários de drogas, não me bastam os equipamentos da assistência. Eu tenho que ter, no mínimo, a saúde e um sistema de proteção às pessoas. Provita, PPCAM, defensores de direitos humanos, porque a encruzilhada que nós estamos é o seguinte: eu tenho um adolescente, usuário de crack e ameaçado de morte. Aí o que é que eu faço com ele? Eu boto lá no equipamento da assistência, aí a pessoa, a população, e a mídia, não, mas bota lá no equipamento da assistência para ele ficar lá 24 horas. Olha, o equipamento da assistência, dependendo do equipamento, tem outra natureza. Ou o cara está ameaçado de morte, o que é que eu faço? Coloco ele numa casa de acolhimento funcional, junto com o perfil de outras crianças com outras questões. Então, assim, a gente precisa, na discussão dos sistemas específicos, discutir todos os sistemas. Então, a discussão da assistência, ela não se basta em si. A discussão da saúde, ela não se basta em si. A discussão da educação. Então, assim, ou eu discuto isso de forma mais ampla, aí talvez uma sugestão, não precisa ser na próxima semana não, tá? Mas, pode ser amanhã, se for o caso. É fazer uma discussão, Sistema Único da Assistência Social, sistema de saúde, sistema de ensino, o que é que eu tenho a ver com essa criança, com essa adolescente? Vítimas das violências. Por exemplo, o nosso desafio, ou a nossa pergunta sem resposta é essa, talvez. Assim, nós ainda não chegamos lá, porque a gente ainda está tentando romper aquela fase do esquartejamento da criança. Né? A criança da assistência, a criança da educação, da saúde, quando essa criança é do sistema de direitos humanos, de crianças e adolescentes. Então, assim, essa acho que é uma pergunta sem resposta, e é um debate não feito.